Você aí com certeza já ouviu aquela frase: os valores já não assustam mais. E quem diria que o torcedor vascaíno poderia pegar essa frase e utilizar para si? Pois os valores não assustam mais o Clube de Regatas Vasco da Gama. Após formalizar uma proposta e fechar negócio pelo ponta colombiano Andrés Gomes, após formalizar proposta e avançar na negociação pelo zagueiro colombiano Carlos Cuesta, o Vasco formalizou mais uma proposta, dessa vez pelo ponta, também colombiano, Rohan Rojas. Vou trazer essa informação aqui para você, amigo vascaíno, nesse Boa Noite Gigante, que chega bastante agitado, bastante movimentado nessa noite de sexta-feira. Uma sexta agitada, uma sexta movimentada, de boas informações para o vascaíno. Parece que aquela urucubaca, aquela zica, aquela fase ruim foi embora. E que venha uma nova fase, novos ares para o Vasco da Gama. Mas é claro, antes de começar esse vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, que chega sempre às 7 horas da manhã em ponto, o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante. Inclusive, esse vídeo que você está assistindo agora, chegando sempre pela parte da noite, para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, é claro, amigo torcedor vascaíno, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo e venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se. Clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu, Lucas, conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Show? Vambora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, né, amigo torcedor vascaíno? E eu quero começar aqui primeiramente com você, este Boa Noite Gigante, falando sobre o que rolou nesta manhã de hoje no CT Moacir Barbosa. O Vasco da Gama ontem enfrentou a equipe do CSA pela Copa do Brasil, garantiu a classificação para as quartas de final diante de um excelente desempenho, principalmente olhando a primeira etapa dos 90 minutos, Vasco da Gama que foi muito bem, superior, amassou de fato o adversário e garantiu a classificação com tranquilidade. Mas hoje, amigo, como está aparecendo aí nas imagens a vocês, os treinos já voltaram no CT Moacir Barbosa, né? Um treino que iniciou numa leve ativação dos atletas que não entraram em campo, né? Na partida de ontem contra a equipe do CSA, os, no caso, reservas que realizaram essas atividades. Os titulares não foram aos gramados do CT Moacir Barbosa nesta manhã de hoje. A gente pode ver nas imagens Cauã Barros, Matheus Carvalho, que até chegou a entrar na segunda etapa da partida de ontem. O próprio Watson também apareceu nas imagens treinando ainda apenas na academia após a fratura, né, na tíbia direita. A gente vê logo nesse momento, né, trabalho também dentro dos gramados do CT, daquele famoso bobinho, um toque rápido, também trabalho de ativação. Benjamin Garré aparece aí nas imagens, um treino intensamente muito forte. Logo em seguida, a gente vê agora na academia do CT Moacir Barbosa, o próprio Guilherme Estrela, que não vem aparecendo na lista de relacionados também, treinando junto com o elenco na academia do CT Moacir Barbosa. O próprio jovem Riquelme, Alex Teixeira, carinhas aí que o vascaíno já não vê há muito tempo treinando com o técnico Fernando Diniz. A pergunta que fica é, será que o Riquelme, que fez esse golaço aí no final do vídeo, vai ter oportunidade de mostrar esse futebol sob o comando do Diniz? É importante lembrar que o Riquelme foi um jogador muito utilizado pelo Diniz na sua primeira passagem, né, pelo Vasco da Gama naquela Série B de 2020. Um jogador de fato diferenciado, muito bom de bola e que, ao meu ver, agregaria muito se voltasse àquela forma física que a gente já viu o Riquelme desempenhar nos seus primeiros passos com o Vasco da Gama. Show, amigo? Mas deixe sua opinião nos comentários se você está na expectativa dessas caras novas desempenharem, né? Estrela, Riquelme, Cauã Barros, o que será desse pessoal. Vamos embora falar um pouquinho sobre o mercado da bola, porque temos muitas informações para trazer a você aqui neste Boa Noite Gigante. Inclusive, no momento da gravação desse vídeo, acabou de ter uma notícia fresquinha, como se diz,
dada pelo canal Na Torcida Vascaínos com relação a Jonathan Iconé. Eu vou trazer Eu vou trazer essa informação aqui a você no finalzinho do vídeo, fica ligado, que é uma informação bem importante, atacante na mira do Vasco da Gama. Mas antes de entrar nesses assuntos, meu amigo, quero falar, é claro, sobre a questão envolvendo Carlos Cuesta, né? Zagueiro colombiano de 26 anos de idade, titular absoluto da seleção colombiana, que tem 23 partidas com a seleção oficial e 24 partidas com a seleção de base. Nome que ontem o jornalista Lucas Pedrosa trouxe a informação que o Vasco da Gama avançou nas negociações e espera até semana que vem anunciar o mesmo. Hoje já tivemos ainda mais novidades sobre a situação do zagueiro colombiano, né? A informação é que nesse momento o Vasco, ele, no caso, já formalizou uma proposta, é o foco principal da diretoria do Vasco para fortalecer o sistema defensivo cruzmaltino, algo que o Vasco trata hoje no mercado da bola como essencial, é a chegada de um zagueiro com as características de Carlos Cuesta, pela força física, pela rapidez, pela principalmente liderança que ele conseguirá impor no sistema defensivo do nosso cruzmaltino caso contratado. Informações é que o Vasco apresentou uma oferta, como eu trouxe a vocês no Fala Gigante, né, de empréstimo até o meio do ano que vem, incluindo cláusula de compra obrigatória vinculada a objetivos contratuais. Uma proposta muito semelhante à que o Vasco da Gama fez pelo Andrés Gomes junto ao Rennes, clube francês. As partes seguem em diálogo para progredir nas discussões e fechar negócio. Carlos Cuesta é um jogador que chegou ao Galatasaray na última temporada numa compra no valor de 8 milhões de euros, acabou não rendendo no clube turco, né? Não conseguiu se adaptar e hoje o clube turco não vai criar dificuldades e não está criando para negociar o jogador. O atleta que acabou não rendendo as expectativas que os turcos colocaram em cima dele. Inclusive hoje, o Galatasaray tem um jogo contra o Gaziantep Futebol Clube e o jogador nem sequer apareceu na lista de relacionados, né? Ou seja, né? Fica a dúvida, será que ele não apareceu na lista de relacionados por uma opção técnica do José Mourinho? Ou será que ele não apareceu na lista de relacionados pela negociação que hoje há com o Vasco da Gama? Certo é, a diretoria cruzmaltina, volto a repetir, tem foco total, é o nome principal que a diretoria cruzmaltina trata no mercado para reforçar essa linha de zaga. Não é o único, tá, amigo vascaíno? É importante trazer isso a vocês. Bom, torcedor vascaíno, eu tô interrompendo o vídeo aqui rapidinho só para complementar uma informação com relação ao zagueiro Carlos Cuesta, tá? As negociações envolvendo o zagueiro colombiano estão mais avançadas do que se pensa, amigo vascaíno. A proposta, como eu trouxe no vídeo, de fato já foi formalizada e eu trago aqui detalhes dos valores formados agora há pouco pelo canal Na Torcida Vascaínos. A proposta junto ao Galatasaray é de um empréstimo de 1 ano com opção de compra e uma obrigação mediante a metas estabelecidas. O Vasco pagaria ao Galatasaray 1 milhão de euros por esse empréstimo, algo em torno aí de 6 milhões de reais, e caso durante o período de empréstimo ele bata metas contratuais, o Vasco no meio do ano que vem terá que ser obrigado a comprá-lo por um valor superior a 4 milhões de euros. As partes Vasco e Galatasaray já estão muito bem encaminhadas com relação a isso e hoje a única coisa que de fato falta para o martelo ser batido e a contratação ser fechada é um acordo entre Vasco e o atleta que busca uma valorização salarial. Isso tende a acontecer, moldes bem semelhantes de fato à contratação do Andrés Gomes, e o Vasco encaminha mais um reforço para a temporada de 2025. Os valores não assustam mais, o Vasco está mais forte do que nunca no mercado. Presidente Pedrinho enfim, abriu esse cofre. Agora fiquem aí com o restante do Vasco. Além de negociar com Carlos Cuesta, de acordo com informações do jornalista Matheus Gilbert, também negocia com outros 5 zagueiros. Tem 5 jogadores ali que o Vasco tem os nomes na mesa e se der ruim com o Carlos Cuesta, já tem praticamente a situação engatilhada para seguir negócio e fechar um contrato. Mas hoje o foco principal é de fato zagueiro colombiano, por tudo aquilo que o Vasco acredita que ele possa entregar. Liderança, força física, qualidade, técnica, um jogador diferenciado. Não à toa, é o camisa 2 da seleção colombiana e teve uma venda na última janela de transferências do meio do ano passado por um valor de 8 milhões de euros. Amigo vascaíno, mesmo que ele não tenha se adaptado ao futebol turco, para você ser vendido por 8 milhões de euros, qualidade você tem que ter. E a situação do Carlos Cuesta é uma situação muito semelhante ao do Andrés Gomes.
inclusive 2 jogadores até colombianos, que foram muito bem nos seus antigos clubes, mas não se adaptaram no seu clube atual, e exatamente por conta desse problema claro, nítido de adaptação, o seu clube atual busca, né, liberá-lo para não sair no prejuízo. Andrés Gomes, meu amigo, há 1 ano e meio atrás estava brilhando no Real Salt Lake. René foi lá e pagou 10 milhões de euros. Em uma temporada ele não se adaptou, o René já quer liberá-lo. E a mesma coisa com o Carlos Cuesta. Brilhou pelos clubes por onde passou. Seu último clube, no caso, Genk, futebol belga, onde passou 6 temporadas. Galatasaray pagou 8 milhões de euros, ele jogou apenas 8 partidas, não se adaptou à Turquia e hoje o clube turco quer liberá-lo. Um ótimo nome, que seria um grande reforço, um grande achado da diretoria Cruz Malta. E amigo, para partir para o segundo assunto, né, desse Boa Noite Gigante relacionado à questão de reforço, tivemos agora há pouco, nessas últimas horas de sexta-feira, uma informação do jornalista Pipe Sierra, um dos grandes hoje, inclusive setoristas, tá? Do futebol sul-americano, é que o Vasco da Gama ele formalizou uma proposta pelo atacante também colombiano, o Vasco aí mirando o futebol colombiano, né, chamado Rohan Rojas, atleta de 22 anos de idade, muito novo, jogador que iniciou a sua carreira no La Equidad da Colômbia, teve 2 temporadas muito boas, ainda muito jovem, né, em 23 e 24 se destacando. Em 24 ele tinha 21 anos e em 23, 20 anos de idade. Nessas 2 temporadas, se somarmos os números dele, ele tem exatamente 52 jogos disputados, 7 gols marcados e 10 assistências. Números bem interessantes para um jogador tão jovem. Logo depois de se destacar no La Equidad, ele é emprestado ao Necaxa do México, onde também vai muito bem, tem números interessantes e é vendido ao Monterrey do México, onde ele é comprado à época por 2,5 milhões de dólares, tem 22 partidas na temporada e no ano passado ele fez a sua temporada vestindo a camisa do Necaxa. Aliás, no ano passado não, nessa atual temporada ele hoje veste a camisa do Necaxa, onde tem 5 jogos e 1 gol marcado. Hoje é um dos grandes nomes do clube mexicano e a informação do jornalista Pipe Sierra é que o Vasco formalizou uma proposta de compra pelo jogador. Informações, porém, é que o clube mexicano recusou, tá? Os valores que o Vasco colocou na mesa para comprar essa jovem promessa do futebol colombiano giram em torno de 5 milhões de dólares, ou seja, 27 milhões de reais por 60% do passe. Um nome que o departamento de scout do Vasco analisou, vislumbrou a possibilidade de uma contratação. O Vasco até chegou a formalizar negócio, mas a primeira proposta feita pelo nosso Cruz Maltino foi rejeitada. É o que eu disse no início do vídeo. Quem diria? Os valores não assustam mais. É o Vasco colocando mais de 35 milhões de reais por Andrés Gomes, é um empréstimo, mas com uma praticamente obrigação de compra, visando metas contratuais durante o período de 1 ano. É o Vasco colocando valores também pela compra de Carlos Cuesta. Não ache que a compra do Carlos Cuesta, mesmo sendo um zagueiro, será barata, porque foi um atleta comprado por 8 milhões de euros. Então, se o Vasco quer no ano que vem, tendo o jogador por empréstimo, fechando o negócio, em definitivo, vai ter que pagar aí no mínimo 4 milhões de euros ao Galatasaray. Não será um negócio barato. E agora uma nova informação de mais um nome que o Vasco coloca a grana na mesa para comprar. Proposta formalizada, inicialmente recusada. Seria um bom nome? Rohan Rojas? Deixa a sua opinião aí nos comentários. O Vasco demorou, mas parece que enfim apareceu no mercado da bola. E para fechar com você este Boa Noite Gigante, falar sobre um nome que até o momento o Vasco ainda não havia de fato avançado em nenhuma negociação nesta janela de transferências, que é a situação do centroavante, né? Do camisa 9. Hoje é consenso, o senhor Pablo Verratti não tá jogando bola, tá muito mal, tá quebrando a bola, como se diz na gíria do futebol. E diante dessa situação hoje do atacante argentino, o Vasco da Gama ele tem interesse num atacante francês chamado Jonathan Ikoné. Recentemente ele esteve emprestado ao Como na Itália, mas pertence ao Fiorentina. Jogador até jovem, tem apenas 27 anos de idade. É um atleta grande e forte fisicamente, não grande, né, de estatura, mas bem forte, 1,75 m de altura, canhoto, que consegue atuar tanto como segundo atacante, quanto também aberto pelas extremidades do campo, ou até como esse de fato camisa 9. É um 9 mais móvel, mais fixo, mas que tem essa habilidade também para atuar nas extremidades do campo. Jogador que iniciou a sua carreira por ser francês, fazendo toda a sua base no PSG e no Bondy,
mas principalmente no PSG, passou por Montpellier, passou por Lille da França, onde teve inclusive seu melhor momento da carreira. Para você ter noção, o Jonathan Iconé chegou a ter numa temporada 7 gols e 8 assistências em 2021. Depois desse destaque no Lille, ele foi vendido ao Fiorentina por 15 milhões e 400 mil euros, amigo. É muito dinheiro, quase 100 milhões de reais. Passou aí as últimas 4 temporadas na Fiorentina, tendo bons números nos seus primeiros anos. Chegou a ter 6 gols e 7 assistências em uma temporada, vestindo a camisa da Fiorentina em 22-23, mas acabou caindo muito de produção e ele foi emprestado agora na temporada passada ao Como, também da Itália, tá? Informações do canal Na Torcida Vascaínos é que o Vasco demonstrou interesse na contratação deste jogador. A Fiorentina não deve criar dificuldades para uma possível saída do atleta, desde que o Vasco atenda, né, as exigências aí feitas pela Fiorentina para uma negociação. Amigo torcedor vascaíno, é muito importante deixar bem claro isso. Fiorentina emprestou para o Como, não teria problema algum emprestá-lo também ao Vasco da Gama, tá? Vale ressaltar, inclusive, um detalhe muito importante nessas tratativas. Vale ressaltar que Admar Lopes, o atual diretor executivo do Vasco, que esteve recentemente na Itália, foi quem levou Iconé para o Lille. Iconé ele se destaca no PSG em determinado momento da sua carreira e chega em 2018 para a temporada 18-19 no Lille. Então, assim, lá naquela época, quem levou o Iconé ao Lille foi o Admar Lopes, hoje diretor executivo do Vasco da Gama, que consegue abrir portas. Não surpreenda, esse mercado hoje que o Vasco está atingindo, mercado futebol italiano, mercado futebol francês, mercado futebol turco, é por conta do novo diretor executivo Admar Lopes. Então, diante dessa situação, o Admar Lopes, conhecendo Jonathan Iconé, abriu essas negociações com a Fiorentina, já conversou, até mesmo de acordo com informações com o canal Na Torcida Vascaínos, com o próprio jogador. O atleta está ciente do interesse do Vasco da Gama e ele mesmo, junto com o seu staff, conversa com o próprio diretor executivo para avançar nas negociações. É um nome muito possível e caso esse atleta feche, põe na conta do Admar Lopes. Vasco acertou no diretor executivo. Se não fosse Admar Lopes, amigo, sinceramente, eu não sei o que seria. Olhando esse Boa Noite Gigante, olhando os nomes que eu citei aqui a você, tirando, com todo respeito, o próprio Rohan Rojas, que é um atleta que o Vasco formalizou uma proposta, mas a primeira oferta foi recusada. Então, olhando as possibilidades reais, que é o nome do Carlos Cuesta, um baita zagueiro, o nome do Andrés Gomes, que se espera nessas próximas horas no Rio de Janeiro, e agora olhando o nome do Jonathan Iconé, meu amigo, o Vasco ganha grande reforço, tá? É um líder, é um xerife para o sistema defensivo. Temos o Thiago Mendes reforçando o setor de meio campo e o Vasco trazendo o Andrés Gomes e mais um Jonathan Iconé para o setor ofensivo. Bons nomes para o setor ofensivo. Dá uma melhorada significativa. Aí a gente vai começar a olhar o setor ofensivo, aí a gente vê Andrés Gomes, a gente vê Jonathan Iconé, a gente vê David, a gente vê Nuno Moreira, a gente vê o Garré, que pode entrar às vezes. Mais opções para o técnico Fernando Diniz. E aí, a gente não vai precisar mais ver Lloyd Augusto, Jean Davi Menezes, esperar essas loucuras, né, que infelizmente se há dentro do elenco do Vasco da Gama. Então, que boa noite gigante bom de ser gravado, de ser feito e de trazer essas informações a você. Saiu mais animado desse vídeo? Deixe sua opinião aí nos comentários, amigo vascaíno, porque eu vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo dessa sexta-feira, e amanhã às 7 horas em ponto eu tô aqui para trazer ainda mais informações e novidades a todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.